Olá, seja bem-vindo ao Era Uma Vez um Podcast no YouTube. E aqui, como você já deve saber, é um canal diferente. Como as histórias elas vêm do podcast, que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto a história para você, você fecha os olhos e solta a imaginação. Combinado? Então hoje eu vou contar para você a história do Soldadinho de Chumbo com um final super feliz. Ela foi escrita por Hans Christian Andersen e adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Agora feche os olhos e comece a imaginar. Era uma vez uma loja de brinquedos que tinha 25 soldadinhos de chumbo iguaizinhos dentro de uma caixa de papelão. Mas um deles não tinha uma perna, pois como foi o último a ser feito, faltou chumbo para completá-la. Todos eles tinham um rifle atrás dos ombros e usavam uniformes belíssimos com calça azul, túnica vermelha e um chapéu com uma bela pluma. Eles ficavam em pé e olhavam para frente. Até mesmo o soldadinho perneta, que logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Os soldadinhos de chumbo aguardavam um momento em que passariam a pertencer a algum menino. E finalmente chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente que ele mais gostou. Uau, que legal! E exclamou maravilhado. E os colocou enfileirados sobre a mesa ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho com alguns cisnes de papel em cima fazendo um lindo reflexo. Mas a maior beleza era uma bonequinha que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida cor de rosa claro e uma blusa justinha. Seu delicado rosto tinha bochechas rosadas e era emoldurado por longos cabelos negros presos por uma tiara cheia de brilhos. A boneca era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobrada para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, e pensando que, tal como ele, aquela jovem tão linda também tivesse uma perna só. Mas é claro que ela não vai me querer para marido, pensou entristecido o soldadinho suspirando. Tão elegante e tão bonita, deve ser uma princesa. E eu? Nem cabo sou. Vivo numa caixa de papelão junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás de um baú. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar um monte. Uma enorme bagunça! As bonecas organizaram um baile, enquanto as canetinhas coloridas desenhavam bonequinhos nos papéis que estavam em cima da mesa. Os soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, golpeavam a tampa para sair e participar da festa, mas continuavam prisioneiros. Porém, o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar em que haviam sido colocados. Ele não conseguia parar de olhar aquela maravilhosa criatura. Queria ao menos tentar conhecê-la para ficarem amigos. De repente, se ergueu do baú um homenzinho muito mal encarado. Era um duende ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O duende olhou à sua volta e viu o soldadinho, deitado atrás do baú. Ei, você aí, pode tirar os olhos da bailarina, hein? Disse o duende, também encantado pela linda boneca. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver! Gritou o duende enfesado. Depois disso, voltou ao baú e fechou a tampa. Pof! Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só que estava caído atrás do baú e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu batendo fortemente as venezianas e empurrou o soldadinho lá para fora. Teria sido o vento ou o duende maldoso com seu feitiço?
O pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua. Mas não o encontrou. Estou aqui! Mas o menino não podia ouvi-lo. Ficou chateado porque aquele era o soldadinho mais especial, pois ele imaginava que teria ido para a guerra e salvado milhões de pessoas. Pouco depois se consolou. Afinal, tinha ainda os outros soldadinhos. Ah, tudo bem. Eu tenho muitos outros. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, chegaram 2 moleques. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: Olha, um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado? É, tá um pouco amassado. Deve ter vindo com a enxurrada. Não, ele só tá um pouco sujo. O que vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos pelo menos 6 para organizar uma batalha. Sabe de uma coisa? Disse o primeiro garoto. Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar a volta ao mundo. Boa ideia! E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal, colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Apoiado em sua única perna, com um fuzil ao ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. O barquinho dava saltos e esbarrões na água lamacenta, acompanhado pelos olhares dos 2 moleques que, entusiasmados com a nova brincadeira, corriam pela calçada ao lado. Um tempo depois, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos os pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver de novo. De repente, viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto, olhos fosforescentes e um horrível rabo fino e comprido, que foi logo perguntando: Ei, você tem autorização para navegar? Quero ver seu passaporte, cadê? O soldadinho não respondeu e o barquinho continuou seu incerto caminho arrastado pela correnteza. Os gritos do rato do esgoto exigindo autorização foram ficando cada vez mais distantes. Ei, volte aqui! Você não pode continuar! Parem ele! Parem ele! Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco, mas mal sabia ele que seus problemas infelizmente não haviam acabado. A água do esgoto chegara a um rio bem grande e feroz e rapidamente as águas agitadas viraram o frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal havia chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que abriu a boca e o engoliu pensando ser comida. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe. E não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ela ainda lembra de mim? E se não fosse tão destemido, teria chorado lágrimas de chumbo, pois seu coração sofria de paixão. Muito tempo depois, a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam. Querida, olha, o soldadinho de chumbo que caiu da janela. Sabe o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a um homem. E por coincidência, não era qualquer homem, mas sim o papai do menino que ganhara o soldadinho no aniversário. Ao limpar o peixe, seu pai encontrara dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem por causa daquela única perna. Levou-o para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou-o com água e sabão para tirar o fedor do peixe e endireitou a ponta do fuzil que amassara um pouco durante aquela aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada havia mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho, e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina. Sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram uma palavra. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder amá-la. Se pudesse, ele contaria toda a sua aventura. Com certeza, a linda bailarina iria apreciar sua coragem. E quem sabe, até se casaria com ele.
Enquanto o soldadinho pensava em tudo isso, o garotinho brincava tranquilo com o peão. De repente, apareceu uma menininha. Era a irmã do seu dono. Mas o que ela iria fazer? A menina pegou a bailarina e começou a cantarolar e rodopiar com ela. O soldadinho ficou feliz só de olhar. A menina viu o soldado especial sem uma perna e o pegou e começou a dançar com os dois, um em cada mão. Logo depois, parou, os colocou um de frente ao outro e falou, fingindo ser a bailarina. Ai, como você dança bem! Soldadinho de chumbo nunca ficou tão feliz. E adivinhe, a bailarina também. Fim. E aí, gostou dessa história? Então clique em gostei e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma. E entre no site eraumavezumpodcast.com.br para entrar em contato e ouvir muitas novas histórias por lá. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!